vocês? A tia está mais uma vez aqui e hoje ela trouxe uma história que ela gosta muito. É a história de José. Ela fica lá em Gênesis 37 a 50. Você que já é maiorzinho pode ler. E eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por essa história, assim como a tia também já é apaixonada por ela. Conta essa história de uma família assim bem numerosa. Eram os filhos de Jacó. Vamos contar para ver quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E dentre esses 12 filhos, Jacó tinha um filho que era muito obediente e ele gostava muito daquele filho. E um dia ele resolveu presenteá-lo com uma túnica bem colorida, bem bonita. Seus irmãos não gostaram daquilo. Eles estavam com ciúmes do pai, com a relação que ele tinha com José. E além disso, José tinha sonhos. E esses sonhos deixavam os irmãos dele ainda mais irritados. E um dia, os irmãos foram cuidar dos animais no campo e eles demoraram muito tempo. Tanto tempo que Jacó ficou preocupado e falou para José: José, vá até ao campo e leve alimento aos seus irmãos, porque já tem algum tempo que eles estão lá. E foi José para o campo. Chegando perto, os irmãos começaram a tramar um plano contra a vida de José. Só que eles se arrependeram daquilo e decidiram jogar José em um buraco. E José ficou lá preso nesse buraco. Nesse momento, passava por ali homens que iam ao Egito. Daí eles pensaram, ao invés de matar José, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vender José para ganhar algum dinheiro dele. E aí o que eles fizeram? Para que o pai dele não suspeitasse de nada, eles arrancaram a túnica de José e a rasgaram, como se algum animal tivesse atacado José, mas sujaram aquela túnica de sangue, sabe? E então eles levaram aquela túnica toda rasgada, suja de sangue, a Jacó. Jacó ficou muito entristecido com aquilo. Mas essa história não acaba aí. José foi parar no Egito. José foi parar na casa de Potifar. Potifar era um homem muito importante no Egito. E lá na casa de Potifar, José fazia tudo muito certo e ele era um excelente servo. Mas um dia, a mulher de Potifar pediu para José fazer uma coisa que não era correta e José não fez. Sabe o que aconteceu com ele? José foi preso. Lá na prisão, José continuou trabalhando e ele também ali fazia um excelente trabalho. E ele começou a cuidar dos demais presos. E lá ele conheceu 2 pessoas que trabalhavam para o faraó. Ele conheceu o mordomo e conheceu o padeiro. E lá na prisão, esses 2 tiveram sonhos muito estranhos. E José conseguiu interpretar esses sonhos. E depois eles saíram de lá. Muito tempo se passou. E o faraó contou seus 2 sonhos a José. No primeiro sonho, o faraó sonhava com 7 vacas bem gordas, bem fortes, mas vinham 7 vacas bem magras que devoravam essas 7 vacas gordas. E no outro sonho, ele sonhava com 7 espigas bem graúdas, bem fortes, mas também vinham 7 espigas magras que devoravam essas espigas fortes. José explicou ao faraó que os 2 sonhos significavam a mesma coisa e também revelou que aquele dom que ele tinha de interpretar os sonhos não vinha dele, era um dom de Deus. E José sempre serviu muito a Deus em todos os momentos, ele nunca se esqueceu disso. E aí ele deu a interpretação ao faraó, explicou que durante 7 anos o Egito teria muita fartura, ia produzir bastante. Porém, 7 anos passados viriam 7 anos de muita fome, em que o Egito não produziria nada.
E aí, José aconselhou o faraó a separar uma parte da produção dos 7 anos bons para aqueles anos mais difíceis que viriam depois. O faraó ficou encantado com a interpretação e com a sabedoria daquele jovem rapaz. E sabe o que ele fez? Ele transformou José no governador do Egito. Isso mesmo, José agora acima de José só estava o faraó. Ele se tornou uma pessoa muito importante. E vocês lembram, ele passou por muitos percalços, ele foi preso, ele foi levado cativo da sua cidade. Mas isso tudo era propósito de Deus para que ele estivesse preparado para este momento. E vocês devem estar se perguntando, e os irmãos de José? Bom, José conseguiu perdoar os seus irmãos. E aí eles foram morar com ele no Egito. E ele pôde rever seu pai Jacó. E eles viveram muito felizes naquela terra. Crianças, eu sei que na vida, às vezes a gente passa por momentos muito difíceis que a gente não consegue entender o que acontece. Mas Deus sabe tudo o que acontece na sua vida. Então tenha fé, confie no Senhor, que somente Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Mesmo as dificuldades, elas podem ter um motivo de acontecer. Elas podem ser um treinamento, como foi na vida de José, para que ele pudesse ser capacitado para aquele cargo tão importante que viria à frente. Nós não sabemos, mas Deus sabe. E Ele conhece você por dentro, por fora, de todas as maneiras. Vamos ter fé e confiar no caminho que nos leva à salvação, pois esse é o maior propósito que nós temos na vida, sermos salvos. E essa foi a história de hoje. Desejo a todos uma excelente semana e que Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem com Deus.